E agora, como é que está saindo aí o som pra gente, Rosana? Vou até voltar aqui. Obrigado, viu? Vou até colocar aqui rapidamente na. Ah, agora sim. Deu certo. Muito obrigado aí pelo feedback. Retomando então, né, o nosso encontro aqui, falando, estava comentando aqui sobre o nosso conteúdo de hoje, né? A gente vai falar a respeito de instrumentos de renda variável, tá? Faço parte do grupo de professores aqui do mundo financeiro, sou Wesley Mello. Hoje a gente vai falar tanto sobre esse mundo de renda variável, né, sobre como caem as questões, né, quais são ali os conceitos, principais pontos, tá certo? E como a gente, bem como o conteúdo também de oferta pública, tá? Tem sido bastante comum as questões de renda variável não ter mais aquele ponto muito mais matemático, mas sim questões bastante conceituais, tá? Questões ali da lei das SAs, questões de colocação de oferta, tipos de oferta, né? Então, são questões bem interessantes que a gente precisa trazer ali algumas ferramentas, né? Mapas mentais para que venha facilitar o nosso, né, o nosso objetivo, a conquista aí da certificação e trazer essa questão, né, de renda variável para o nosso bolso, tá certo? Bom, vamos tratar então a primeira questão aqui. Eu vou passar por 30 questões hoje, então vai ser algo bem bacana para que a gente possa aí fazer esse simulado, né, acompanhado e não, né, levar nenhuma dúvida aí para a prova, tá bem? Então, a primeira questão, considera as afirmações abaixo, ações preferenciais, né, que dão direito a voto na eleição do Conselho de Administração. Então, aqui a gente vai precisar linkar quais, né, estão certas ou erradas. Então, esse primeiro aí, ele já traz um ponto interessante. O segundo, ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos. Terceiro, ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. A gente tem os três pontos aqui. A questão, né, ali está para a gente por se somente a 1 está correta, Deixa somente eu a combinar com 2, você, a gente ajudou 3 e na nenhuma mudança. está Não correta. Olá, importa, Jéssica, muito boa noite, continuar um tudo bom? qualquer. Ele falou, e o Danilo não mandou nenhuma mensagem pra ele, nada, nada, nada. Ô, O Roberto até falou, pô, será que tudo aconteceu bom, alguma coisa, né? Jéssica? Ele ficou com O raiva, né, pessoal amor? Até deixou falou, pô, o será mic que fez aberto, eu alguma vou coisa? só desativar aqui rapidinho, qualquer coisa pode reativar o som para tirar alguma dúvida. Aqui a gente pode utilizar o chat aqui do Zoom para que vocês possam trazer ali as questões A, B, C ou D na nessa questão 1, né? Se a gente for analisar, né, as ações preferenciais, né, olha, as ações preferenciais, esse PN, né, professor, o que que é esse PN, né? Preferencial mais um E do que? De nativa, tá certo? Então, ela é preferencial e tem dono, né? Cada ação, quando a empresa ela emite essas ações, né? Elas ficam custodiadas ali, ficam ali no banco escriturador e elas estão no seu nome, né? Se você compra aquela ação, ela está lá, né? Ó, fulano de tal é dono dessa ação. Então, aí a exemplo, né, do nominativo é que realmente está no nome da pessoa detentora, tá certo? E aqui no caso da primeira, né, alternativa aqui, ações preferenciais dão direito a voto. Eita, né? Ficou essa incógnita, tá certo? Quando a gente fala das ações ON, né, vamos lembrar que elas proporcionam, né, o direito a voto, tá bem? Então, ON, voto, tá certo? Elas sim terão e vão proporcionar ao seu detentor, né, quem tem ações ordinárias nominativas, ações ON, a ter, né, o direito de levantar a mão ali na assembleia de acionistas e decidir, né, pela empresa, decidir quais são os rumos ali, decidir se aprova ou não uma determinada deliberação e assim por diante na assembleia dos cotistas, na assembleia dessa empresa, tá certo? Então aqui, as ações preferenciais, não, né? Elas não proporcionam direito a voto. Há uma exceção, tá? A partir do momento que a empresa fica 3 anos, né? As ações PN, elas podem, olha aí, ó, elas podem ter direito a voto, tá? As ações PN, elas podem ter direito a voto, desde que a empresa fique 3 anos
consecutivos sem distribuir dividendos. Então, essa é a única exceção para quando as ações preferenciais, né, os acionistas preferencialistas ali, passam a ter direito a voto, tá bem? E aqui a Rosana já até colocou, já a alternativa é a C, né? Perfeito, né? Vamos analisar aqui os outros dois pontos, né? Aqui no ponto 2, ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos. Poxa, se eu já tenho as ações preferenciais que têm essa preferência, né? Então, olha aqui, ó, né? As ações preferenciais que têm essa preferência no quê? No recebimento de dividendos. Então, aqui sim seria o gabarito, como está falando aqui das ações ordinárias, também incorre ao erro, tá? E alternativa 3, as ações ordinárias, né, têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. Então, se a empresa quebrou ali, tem a massa falida, o que vai fazer com isso, né? Já pagou o fisco, já pagou ali os credores, né? E agora, né? Paga quem? Os acionistas ordinários ou preferencialistas? Da mesma forma, o nome, né, já puxa né, a nossa questão aqui para as ações preferenciais. Então, os acionistas preferenciais também têm ele está na frente, né, da fila ali de recebimento no caso de liquidação dessa empresa. Então, ele também tem preferência, né, no recebimento dos valores, caso a empresa venha falir. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa C, né? Eita, coloquei aqui a alternativa C, mas não, né? Incorremos o erro aqui, a 2 e a 3, né? Estão corretas? Não, né? Não estão corretas. Eu coloquei, coloquei a C aqui na certeza, mas eu não tinha visto a nossa amiga colocou C, eu pensei que fosse a nenhuma das alternativas, só que não, né? É a D aqui, nenhuma está correta, portanto, tá? Então, as ações ordinárias também incorrem ali, né, no erro na alternativa 3, tá? No caso, houve uma inversão, né? As ações preferenciais que têm preferência e aqui as ações ordinárias que teriam direito a voto, tá bem? Então, show. Só apagar aqui para não ficar na tela aí, o equívoco aqui, pronto. Agora sim, tá? Então, nenhuma das alternativas estão corretas, tá bem? Vamos lá para 2. Fique à vontade, qualquer dúvida pode mandar aqui no chat. A gente passa adiante somente caso não tenha nenhuma dúvida. Se eu conseguir passar adiante aqui no meu dispositivo, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pronto. Lá. Considere as afirmações abaixo, né? Mais uma questão, aquela questão, as questões dos pauzinhos, né? Às vezes dá um desespero danado, né? Você está ali na questão 40, questão 55, aí vem, né, uma questão como essa, né, longa e que ter tudo para conseguir interpretar da melhor forma, bastante pesado, né? Mas em tese, né, em geral, vocês têm ali cerca de 3 minutos para cada questão, tá? Uma questão muito longa, muito cheia de álgebra, né, e tudo mais, talvez você consiga deixar para depois, mas uma questão dessa, de 1, 2 e 3, né, para conceituar ali se aquilo é certo ou errado, leva um tempo, mas a gente precisa estar com a habilidade ali, o olho, né, firme ali naquela questão para seguir em frente. Vamos lá. A alternativa 1, né? As ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ordinárias, né? Ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior? Sim, né? Em geral aqui, eles têm uma remuneração 10% a mais, né? Então, os preferencialistas, eles passam a ter um ganho, né, mais vantajoso. Então, a pessoa está comentando aqui no WhatsApp aqui, tá certo, beleza, perfeito. Então, passando aqui para a questão 2, né? A questão 2, portanto, ações preferenciais podem ter o benefício do tag-along, né, de acordo com previsão do Estatuto Social, essa alternativa 2 aqui. E a 3, séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes aos acionistas. Então, aqui, questão 1, 2 e 3, né? Qual que seria a questão correta? Vamos lá, né, para a gente interpretar aqui cada uma delas, tá? Aqui, pessoal, são questões conceituais, todas elas estão corretas, tá?
mas é interessante a gente se debruçar em cada uma delas nesse momento. Por exemplo, a alternativa 3 aqui, séries diferentes, né, de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes aos acionistas. Então, a gente pode pensar, poxa, mas não existem ações preferenciais diferentes, né? Existe, né? Por exemplo, né, a gente tem algumas empresas, tal qual a Eletrobras, por exemplo, né? A Eletrobras, a gente tem a ação ordinária e a gente tem a ação preferencial, né? A Elet 6, tá certo? E aqui a gente acaba tendo, né? Professor, eu estava acostumado com aquele Elet 4, né? Exatamente, né? Aqui, pessoal, ele passa a ter um direito ou algo que difere do comum, tá? Ele é um pouco diferente, ele pode ter um direito a mais, um recebimento a mais em proventos, vai depender muito do estatuto da empresa, tá certo? Mas sim, podem, portanto, existir diferentes tipos de ações preferenciais, tá certo? Vai depender do estatuto da empresa. Aqui na questão 2, ações preferenciais podem ter o benefício de tag along. Tag along a gente lembrou, né? O tag, pessoal, quando a gente vai, aquela música, né? Price tag, né? A gente lembra lá o price tag, né? Nada mais é do que a etiqueta de preço, né? Esse preço, ele se estende aos acionistas minoritários, tá? Então vamos entender aqui que esse tag along, né? Olha ali, ó, o tag, portanto, é essa etiqueta de preço, né? Que se estende ao minoritário. Tá? Então, uma ilustração bastante simples, né? Que essa etiqueta aqui de preço, ela se estende, ela se estica também ao minoritário. Por quê? Foi feita uma oferta ao acionista majoritário, ao dono da empresa, e você, como um acionista, né, ali, minoritário, tem também o direito à extensão desse preço, alongamento dessa tag, tá certo? Então, esse tag along, ele alcança também o investidor minoritário, tá bem? Portanto, né, o tag along pode sim ser sido aqui aos acionistas preferencialistas, tá bem? Portanto, nossa questão aí, o gabarito alternativa D, tá bem? Vamos lá para a próxima questão, questão 3. Questão 3 sobre os níveis de governança corporativa da B3. Assinale a alternativa incorreta. E aqui, né, a gente deixou uma questão bem conceitual para que a gente consiga se debruçar também, né, sobre questões dos níveis de governança, tá? Vamos lá para a leitura, então, da A, B, C e D. A. As companhias listadas no novo mercado têm necessariamente que concentrar o seu capital próprio integralmente em ações ordinárias. B. Para ações listadas no nível 2, há a exigência de tag-along de 100% para ações ordinárias e preferenciais. Já no nível 1, essa exigência é de 80% e somente para as ações ordinárias. C. As empresas listadas no nível 2 têm a obrigação de traduzir as demonstrações financeiras para o inglês. E D. Há percentual mínimo de ações em circulação, free float, somente para os segmentos novo mercado e nível 2. E aí, qual que seria a alternativa que vocês eliminariam, né? Então aqui, pessoal, questão bastante conceitual, tá? A gente buscou trazer as alternativas ali para que a gente consiga elucidar sobre o material de governança, tá bem? Então, para a gente ter uma ideia, até para deixar um, um conceito, né? Deixar mapeado aqui um conceito. Vamos deixar aqui sem essas tirinhas aqui. Deixa eu sair aqui. Abrir uma nova aqui. Pronto. Ó. A gente vai lá falar dos níveis, né, de governança. A gente tem basicamente os 3 níveis, tá? O nível mais simples, né? O mais clássico, né? Ou, digamos assim, nível que tem exigências mais brandas, menores, mais tranquilo, é o nível 1, tá? O nível 2 é um nível que tem ali um nível de exigência
maior, e a gente tem, por fim, um novo mercado, tá? O novo mercado é onde a gente encontra, né, o maior nível de governança corporativa hoje no mercado brasileiro, tá? Então, aqui a gente tem o principal, né, conceito, e aí eu vou deixar aqui para a gente memorizar, deixa aí, ó, 100%, né? Anote aí, 100% no novo mercado. Esse primeiro pontinho aqui é o novo mercado. A gente tem 100% do quê? A gente tem 100% de ações ON e 100% de tag along. Então, lembrem desse conceito aqui, ó. No novo mercado, a gente tem 100% de ações ON e 100% de tag along, tá? Obviamente que ele vai seguir também a exigência dos outros níveis, tá? No nível 2 aqui, por exemplo, a gente vai ter ações ON e PN, tá certo? Vou deixar mais bonitinho aqui. A gente tem ações ON e PN também com a mesma característica, tá? De proteção ali do acionista minoritário. Bem como uma característica interessante aqui do nível 2 é que aqui eles buscam, né, trazer um mecanismo de reduzir problemas jurídicos, tá certo? E uma das coisas que é criado também é o conselho fiscal, né? Acaba que muitas vezes, né, a empresa ela precisa trazer ali, elucidar principais pontos, né, tanto de transparência, né, nas suas organizações contábeis. Tá mudo ainda, pessoal? Eu não tô. Jéssica, Rosana, vai aparecer um item aí, Rosana, em azul, que você vai ligar o áudio. Dá uma olhadinha aí na tela. Deixa eu colocar aqui. Você consegue me ouvir, Jéssica? Estou meio preocupado aqui, pessoal. Deixa eu só testar aqui no celular, de uma outra fonte, sem ser aqui o meu computador, obviamente, para ver se está ok aqui o áudio, tá bem? Rapidinho. Som testando. Testando. Aqui, eu coloquei aqui no chat o caminho para conseguir ligar o áudio aí, tá bem? Para quem não conseguiu, para quem não está ainda me ouvindo. Estou vendo aqui, Rosane, que agora está conectando o áudio, parece que agora funcionou aí, conectou o áudio. Perfeito. Pronto. Voltando aqui, falando sobre os níveis de governança, tá? Aqui no nível 1, pessoal, existe, né, Oi, Rosana, deu tudo certo aí? Pronto, maravilha. Perfeito. Qualquer dúvida, pode me mandar aqui no chat. Obrigado aí, Jéssica, também por colaborar aqui conosco. Pronto. Legal. Agora, pessoal, o nível 1 de governança, ele vai atender, né, minimamente alguns critérios, tá? Um dos critérios, tá, principais aqui é que pelo menos 25%, né, do capital social, né, ali dessa empresa, né, 25% é um quarto, né? Olha aí, 25% esteja em free float, tá? Então, das ações emitidas, né, pelo menos 25% precisa estar em free float, essa palavrinha diferente aqui,
free float, tá certo? Essa palavrinha aqui significa livre circulação. Livre circulação onde, professor? Na Bolsa de Valores. Livre circulação em bolsa, tá? Então, essas ações aqui ficando 25% ali sendo negociadas na bolsa, pronto, perfeito, né? Foram emitidas ali a mercado. Então, ele já atinge o nível 1. Ah, a empresa ela quer ter um nível ainda mais apurado de governança corporativa. Legal. Tanto as ações ON quanto as ações PN, que tem aqui também no nível 1, tá? Também são ações ON e PN. Só que agora, antes, elas passavam, né, a ter ali apenas 80% de tag along, por questão da lei das SAs, tá? Mas aqui no nível 2, 100%, né, atinge aqui o acionista minoritário. Lembra que o tag along é aquela etiqueta que estica, né? É o tag along, né? Você é uma etiqueta de preço que se estica aos minoritários. Então, o majoritário recebeu aquela proposta para venda da sua empresa por R$ 50 cada ação. Essa mesma proposta também atinge, também se alonga, se estende aos acionistas minoritários, tá bem? Então, essa é a dinâmica aqui do nível 2, tá? Fora isso, né, o Conselho Fiscal. E outra coisa, o nível novo mercado aqui, aquela dica lá, né, o 100% do quê? Tanto de ações ordinárias quanto de tag along, tá bom? Voltando lá para as nossas questões, né? As alternativas aqui, pessoal, nosso gabarito, ele acaba sendo qual, né? Alternativa incorreta, alternativa D, tá? Então, o delta aqui é a nossa alternativa incorreta. As demais são conceituais, né? Por exemplo, companhias listadas, né? Aqui as companhias listadas no novo mercado, né? Tem necessariamente concentrar o seu capital próprio em ações ordinárias. Opa, concentrar, olha aí, ó, concentrar é o quê? 100%. Então, 100% de ações ordinárias, olha aí. A B, para as ações listadas no nível 2, a exigência de tag along, né, para as ações ordinárias e preferenciais. Já no nível 1, essa exigência, ela cai para 80%, mas ela não cai para 80%. Na verdade, na lei das SAs, abrange, né, o tag along em 80% para os minoritários. Agora, os níveis de governança vai aumentando, vai criando cada vez mais atratividade para os acionistas, tá? Portanto, aqui também gabarito está correto, a C. E a B, aliás. A C, as empresas listadas no nível 2 têm a obrigação de traduzir as demonstrações financeiras para o inglês, né? O US GAAP, né? Aqui é aqueles modelos internacionais do balanço, tá certo? Então, a cada trimestre, a empresa que tem o seu capital aberto na bolsa, ela apresenta, né, qual foi o balancete ali, quais são as demonstrações financeiras da empresa, né? E aí isso é apresentado de uma maneira que, né, quer seja uma equipe de análise gringa ali, consiga analisar, consiga visualizar, né, e traçar ali, de acordo com os parâmetros internacionais, quais são, né, as métricas, né, o valuation da empresa e assim por diante, tá bem? Então, aqui a C também. Então, A, B e a C são conceitos, tá? Então, gravem aí essas três para que vocês, na hora da prova, ao se deparar com essas questões voltadas, né, à governança corporativa, vocês consigam passar com tranquilidade, tá bem? Vamos lá para 4. Olha aí, questãozinha curtinha, professor. Assim que eu quero cair na minha prova, pelo menos umas 70 dessas. Não é mesmo? Então aqui vamos lá. A operação day trade. Olha aí, aqui é para levar para casa, né? Correr para o abraço. A, tem liquidação física e financeira antecipada. B, tem liquidação física e financeira em prazo normal. C, tem somente liquidação financeira. Ou D, tem liquidação física e financeira com prazos diferenciados. Pessoal, quando a gente fala, né, de física e financeira, o professor dá um nó na minha cabeça. Vamos pensar no seguinte, na linha do tempo, tá? Então aqui eu tenho a linha do tempo, que a gente chama de D0, né? A data que a gente faz a operação, D mais 1, a data seguinte a que faz a operação, e D mais 2 ali, no nosso caso, ocorre a liquidação
das operações em bolsa de valores, né? O mercado à vista, e aqui no caso ele traz o day trade. Né? Eu faço um day trade, significa... Opa, deixa eu voltar aqui, eu acabei saindo aqui da... Quando eu faço um day trade, significa que eu abri a operação, né? Eu abri a operação em um dia e fechei a operação no mesmo dia. Portanto, quer seja uma operação que eu fiz no mercado futuro, né, ou de opções, né, que tem uma liquidação em D mais um, ou um mercado à vista, né, que ele tem uma liquidação em D mais dois, nesse momento futuro, eu não tenho a entrega de papel, tá certo? A partir do momento que eu compro, por exemplo, uma ação, eu tenho a entrega dessa ação ali, né, na minha... tenho que pagar por ela, né, em D mais dois, né, então isso já diz lá na minha carteira, eu já tenho essas ações aqui, agora, né, eu pago elas ali em 2 dias úteis, tá certo? Agora, quando eu abro e encerro, eu posso dizer que é o seguinte, que eu comprei essa ação e vendi no mesmo dia. Portanto, lá no final das contas, eu não tenho papel. Eu comprei e vendi, eu não tenho papel, eu tenho somente a diferença financeira, tá certo? Então, o nosso gabarito aqui, ele vai para a alternativa C. Portanto, eu tenho tão somente a liquidação financeira na operação em day trade, tá bem? Vamos lá para a próxima questão, 5. Numa operação de underwriting, tipo residual, as dificuldades, olha lá, as dificuldades de colocação dos ativos não se refletem diretamente na empresa emissora. B. As instituições financeiras estabelecem como meta um determinado percentual dos títulos a serem oferecidos ao público. C. As instituições financeiras se comprometem a promover a colocação de um determinado percentual da operação num período de tempo findo o qual elas próprias subscreverão a parcela que o mercado não absorveu até o limite do comprometimento. E D, as instituições financeiras assumem apenas o compromisso de colocar o máximo de uma emissão nas melhores condições possíveis em um determinado período. E aí, o que vocês acham? Jéssica, Rosana, fiquem à vontade aí para colocar aqui no chat. Uma questão muito, muito, muito comum, né, no quesito aí ofertas públicas, tá? Vou mandar aqui nas mensagens, se porventura não está conseguindo. Legal. Bom, aqui, pessoal, nosso gabarito, ele vai para C, tá certo? Então, as instituições financeiras se comprometem a promover a de um determinado percentual da operação em um determinado período de tempo, tá? Findo o qual elas próprias subscreverão a parcela que o mercado não absorveu até o limite do comprometimento. Como é que funciona isso, professor? Vamos lá, para a gente trazer aqui um paralelo, né, e falar um pouquinho sobre as ofertas, tá? Eu vou passar um tracinho aqui, ó, falar um pouco sobre as ofertas, tá? Quando a empresa, né, ela deseja fazer ali a emissão das suas ações, né, no mercado, geralmente, pessoal, ela vai contratar um IB, né? O que é o IB, professor? O IB é o Investment Bank, né? Então, aqui é a casa do investidor, né? O Investment Bank. Geralmente, a empresa, vamos colocar aqui, ela deseja, né, colocar ali as suas ações a mercado, vamos colocar aqui a Empre 3, e ela contrata, portanto, um banco de investimento. Esse banco de investimento, ele vai analisar a empresa, olhar o balanço, montar todo o calhamaço de informações a serem entregues na CVM, tá certo? E ele leva lá na CVM.
A CVM, por sua vez, foi lá e aprovou, né, deu check ali em em todas as exigências ali trazidas pelo banco de investimento, né, que são exigências da própria CVM para abertura do capital na bolsa, por exemplo. E aí, com esse documento em mãos, o Investment Bank chega para a empresa, gostamos dali da sua empresa, a gente pode fazer um contrato de oferta firme, tá? Então, existe alguns tipos de colocação de oferta. Pode ser o tipo de colocação firme, tá certo? Onde há um compromisso da colocação total da oferta. Por quê? Porque o próprio Investment Bank, ele gostou tanto da empresa que ele já decide por colocar a totalidade dessas ações do mercado. Mesmo que não haja demanda, ele coloca. Então, por exemplo, numa oferta aqui de R$ 1 bilhão que a empresa pretende captar, ele diz o seguinte, ó, pode deixar aqui, daqui para frente eu assumo. Eu vou, né, ali colocar a mercado na integralidade, né? Então essa oferta firme, né, em tese, pessoal, ela é mais cara, tá? Ela é mais cara para a empresa. Então ela está contratando o serviço do investment bank, vai ser algo mais oneroso, tá? E existe um outro tipo também. Existe o tipo que a gente chama de melhores esforços. Esse tipo aqui de melhores esforços, ele diz o seguinte: olha, eu tenho aqui acesso a investidores institucionais, né? Eu, como banco de investimento, tenho acesso aqui a investidores, grandes investidores aqui do Private Bank e assim por diante, e eu vou colocar, vou fazer a melhor, né, um melhor esforço aqui que está ao meu alcance para poder vender essas suas ações no mercado e colocar esse R$ 1 bilhão lá, né, ali em sua colocação total. Só que não tem esse compromisso, tá certo? Então, o Investment Bank, ele vai buscar fazer o melhor esforço possível, mas ele não vai integralizar essas ações para ele, tá bem? Dessa forma, os melhores esforços pode ter algum valor, por exemplo, nesses R$ 1 bilhão, ele fez os melhores esforços ali, só que ele não conseguiu colocar 1 bilhão. Ele conseguiu apenas os R$ 800 milhões ali de oferta. E esses 200 mil? Esses 200 mil sobrou, tá certo? Então, ele sobrou ali, né, os 200 milhões. Beleza, tudo bem, ele fez os melhores esforços, tá? Porque foi um valor menorzinho, né, que houve de contratação ali do banco de investimento, tá bem? Portanto, a residual, né, que é o que a questão traz para nós ali, a residual, pessoal, né, ela, ou stand-by, né, pode ser também chamado ali também de uma colocação stand-by, é aquilo que sobrar, o banco de investimento toma para si, tá certo? Então, aqui, se houvesse um terceiro contrato aqui, né, esse terceiro contrato sendo residual, né, entre parênteses aqui, stand-by, e houvesse essa sobra aqui de 200 milhões ainda, né, o banco, né, o banco de investimento, ele iria, portanto, integralizar esses 200 papéis, tá? Esses 200 milhões aqui em EMPRE 3. Portanto, essa seria uma terceira opção nos tipos de colocação, tá? Então, os tipos de colocação são oferta firme, onde o investment bank, o banco de investimento, ele garante a colocação total da oferta porque ele mesmo já vai comprar todas as ações, né? Os melhores esforços, onde tem um compromisso, né, de colocar, de ofertar da melhor forma essas ações a serem colocadas no mercado, mas não tem o compromisso de integralizar essas ações, tá, do banco de investimento, comprar essas ações ali no final das contas, por exemplo, cabendo, portanto, muitas vezes uma sobra desse montante a ser captado, tá? E por fim, pode também ter uma cláusula, né, nesse contrato de melhores esforços, onde eu, né, como a empresa interessada em captar aquele R$ 1 bilhão, eu falo, não, eu ponho uma cláusula ali
que se houver sobra, você compra essa sobra com algum desconto, com alguma vantagem, né? Como banco de investimento que é, e aí a empresa vai ter o seu R$ 1 bilhão captado e o Investment Bank não se comprometeu, né, em colocar aquele R$ 1 bilhão, colocando, portanto, essa cláusula ali de residual, tá bem? Então, quando a gente vai lá para a questão, né, olha aí a C, ela fica mais transparente, né? Fica mais nítida agora. Ah, agora eu consegui enxergar isso daí que você disse, professor. Olha lá, as instituições financeiras, coloca aí como Investment Bank, tá? Se comprometem a promover a colocação de um determinado percentual da operação num determinado período de tempo, porque todo esse a emissão dessas ações, né? Elas acontecem seguindo um cronograma, tá, pessoal? Com a contratação do Investment Bank, vai lá no CVM, leva a documentação é aprovada, mostra ali, faz um roadshow dessas, né, da empresa, mostra ali para os principais interessados, bancos, empresas, clientes institucionais, clientes profissionais, clientes qualificados, né, e assim por diante, e segue todo um cronograma, uns 15 a 20 dias, geralmente, né, e no qual, né, findo ali, elas próprias subscreverão a parcela que o mercado não absorveu. Lembra lá daquela oferta de R$ 1 bilhão, onde, fazendo todo esse caminhar ali, teve, né, 800 milhões de interessados, conseguiu captar os 800 milhões, mas sobrou 200. O Investment Bank, a instituição financeira, portanto, né, subscreve essa parcela que sobrou, digamos assim, né? Então, até o limite que ela se comprometer também, tá? Então, a cela, conceito certinho ali da oferta residual de underwriting na hora de colocar uma oferta a mercado, tá bom? Pode ver, agora nas questões a seguir, a gente vai conseguir até visualizar de uma maneira mais tranquila, quer ver? Olha lá. 6. Numa operação de underwriting, tipo melhores esforços, que a gente acabou de ver, olha lá. A. As instituições financeiras estabelecem como meta um determinado percentual dos títulos a serem oferecidos ao público e assumem o compromisso de subscrever o restante. Eita, essa daí está parecida com a anterior. É exatamente, né? Aqui ela trouxe ali o conceito da residual, né? Então, opa, tá estranho isso daqui. Vamos lá para B. As instituições financeiras assumem apenas o compromisso de colocar o máximo de uma emissão nas melhores condições possíveis e num determinado período de tempo. Opa, melhores condições possíveis, né? Opa, vamos deixar aí, vamos ler as demais. C. As dificuldades de colocação dos ativos não se refletem diretamente na empresa emissora. Não, né? Não está nem falando, né? Isso daqui é tudo bem, pode ser verdade, mas tem a ver com a questão? Pessoal, a resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta. Por mais que a gente tenha ali, né, uma alternativa que não é né, não deixa de ser verdade, mas para a questão ela não faz sentido. Então, uma atenção aí nesse caso, tá? E na D, as instituições financeiras se comprometem a subscrever elas próprias qualquer quantidade de ativos que não tenham sido vendidos ao público. Então, aqui, né, mais um outro conceito, né, a instituição subscrever elas próprias qualquer quantidade, ó, poderia ser totalidade, que seria, né, a oferta firme, né, subscrever qualquer quantidade, aqui está, né, evadindo ali de uma conclusão aqui, né, então, termos como qualquer, né, totalmente, né, tem que ficar bastante atento a isso, né, nunca, né, palavras assim podem eventualmente eliminar ali a nossa alternativa, facilitando, né, para que a gente dê um chute bem dado, se for precisar, tá certo? Então vamos lá para a questão 7. Bom, uma ação está cotada no mercado a R$ 20. O investidor estima um lucro por ação igual a R$ 2 no atual exercício. Nesse caso, o PL estimado indica que ele coloca aí as alternativas. Eu não vou ler porque às vezes eu leio com entonação, tá? Então vou deixar vocês lerem aí em 30 segundos, tá certo?
Mas, professor, eu não lembro o que é PL, né? Não tem problema. Vou colocar aqui para a gente entender. PL. Olha aí, fica à vontade, Jéssica. Rosana também, pode usar o chat aqui. Eu vou acompanhando vocês. Jéssica já mandou aí. Certo, vamos ver, vamos entender. O preço sobre lucro, né? O preço sobre lucro. Então, quanto que eu paguei, né? Então, o preço aqui, ó, quanto que eu paguei? Olha aí, ó, R$ 20, né? Quanto eu paguei? Vou deixar dessa forma assim. Paguei aqui R$ 20. E qual foi, né, o lucro gerado durante esse período, né? Ele fala lá, ó, no atual exercício, né, gerou um lucro aqui de R$ 2. Ou seja, o lucro, o ganho, dividendo, né, e assim por diante. O que você recebeu em retorno por ter aplicado, por ter comprado essa ação, tá certo? Então eu posso dizer o seguinte, que se em situações de normalidade de mercado, essa empresa consistentemente consiga me pagar R$ 2 a cada ano, quanto tempo vai voltar para mim o dinheiro que eu paguei? Essa é a ideia do preço-lucro, tá? Então, a ideia de preço-lucro, ela vem refletir a tempo, anotem aí. Portanto, preço-lucro vai ser o tempo de retorno sobre o que eu paguei. Olha aí, ó. Então, se eu paguei os R$ 20 e a cada ano a expectativa dele me pagar dois, então significa dizer que, né, em 10 anos aqui, eu vou ter o meu retorno. Eu vou ter o retorno dos R$ 20. Então, eu coloquei R$ 20 hoje. Primeiro ano, 2. Segundo ano, 2. Terceiro ano, 2. No 10º ano, ele me devolveu os R$ 20 que eu coloquei. Essa é a ideia, tá certo? Então, a ideia do PL é essa. Um pouco distorcida, tem várias, né, várias questões aí a serem elencadas. Não é um múltiplo que você vai considerar sozinho para uma tomada de decisão, mas ele existe, né? Então, é um indicador aí de preço sobre lucro, tá bem? A Rosana aqui também respondeu. A taxa de retorno da ação será de 10% ao ano, né? Olha aí, vamos ver o nosso gabarito. Vamos lá. Olha aí. O gabarito. O capital investido será recuperado em 10 anos. Essa é a ideia do PL, tá? É o quanto de tempo, anotem aí. PL é igual ao tempo de retorno sobre o investimento. Quanto que você investiu? R$ 20. Quanto que você teve de retorno? 2 no primeiro ano. Se isso perdurar, em 10 anos você tem os seus R$ 20 de volta. Essa é a ideia, tá bem? Vamos lá para a próxima questão. Questão 8. A análise técnica no mercado acionário, pode dizer aqui no chat, viu, pessoal? Qualquer coisa pode ligar a câmera também para eu ver vocês aí, ficar um pouco mais animado aqui, porque às vezes eu fico só olhando as letrinhas aqui, eu me sinto só, né? Já dizia a música, né? Me sinto só. Mas quem é que nunca se sentiu assim? Alternativa B na anterior, Jéssica, alternativa D, Delta. Deixa eu voltar aqui. Alternativa Delta. O capital investido será recuperado em 10 anos. É porque às vezes tem esse tracinho embaixo que eu não sei se chega para vocês quando eu clico aqui na minha apresentação, que eu deixo sublinhado, né? A alternativa correta. No caso aqui é delta, tá bem? Beleza. Que aqui você colocou, né? O retorno esperado da ação de 10%, certo? Para um período de 10 anos. Não, nesse caso, ele leva em consideração tão somente o prazo, tá certo? Então, o PL, ele é uma estimativa de tempo sobre o capital que você alocou, tá certo? De acordo com o recebimento de provento, de dividendo, né, de lucro que essa empresa divide com você. Essa é a ideia. É somente a ideia de tempo, tá? A questão percentual é um outro termo, né, um outro item chamado dividend yield,
tá? Creio que a gente venha comentar mais à frente ali a respeito, tá bom? Beleza, bela pergunta. Análise técnica, vamos lá para a questão 8, né? Questão 8, pessoal, também totalmente conceitual, né? A análise técnica no mercado acionário é aquela que A. Utiliza gráficos. B. Utiliza múltiplos para identificar a ação relativamente mais barata. C. Faz uma estimativa de dividendos para calcular o preço justo da ação hoje. E projeta a geração de caixa da companhia. Aqui, pessoal, né, são as duas casas lá, né? Então a gente tem a casa técnica e fundamentalista. Anotem aí. Tanto a técnica quanto a fundamentalista, quando a gente vai falar ali de preço de ações, né? Aqui, a análise técnica, né? Vou falar da fundamentalista primeiro. A análise fundamentalista, ela vai buscar estimar um valor para esse valor, ele é futuro. Então ele olha lá para frente e fala, poxa, eu acho que essa empresa vai valer o preço da ação, porque a minha decisão vai ser por onde que eu me fundamentei aqui, principalmente nos demonstrativos contábeis. Balanço, né? Análise econômico-financeira, tanto micro quanto macro, tá certo? Então aqui você percebe que você olha muito mais informações, né, da empresa, balanço demonstrativo de resultados, olha ali qual que é o setor que a empresa atua, como é que está a situação econômica daquele setor, como é que está a situação econômica global e assim por diante, para que você determine um valor futuro para essa empresa e dizendo ali se essa empresa tende a valer daqui a 10 anos, né, R$ 100, e hoje ela está valendo ali 20, por que não comprar, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga estimar um preço futuro, tá? Então, olhando para frente, olhando para futuro, eu costumo trazer essa, né, essa ilustração olhando para frente, tá? Então, a ideia da análise fundamentalista é olhando para futuro, olhando para frente, baseado em quê? Nas demonstrações contábeis, no balanço, na análise micro e macroeconômica, né, para essa empresa, tá certo? Agora, na análise técnica, quando eu olho para trás, olha aí, a análise técnica, pessoal, olha aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Pronto. E aí, a gente compra ou vende essa empresa? Essa é a análise técnica. É uma análise fria, né? Uma análise puramente calculista, digamos assim, né? Então a gente tem aqui, ó, pontos, né, estatísticos, né? Pontos aqui de resistência, pontos de suporte. Esses pontos aqui de resistência e suporte, pessoal, são pontos técnicos, são pontos estatísticos para que venha conduzir, né, a nossa tomada de decisão. Então, baseado em dados estatísticos e histórico de preços, eita, histórico, né? Olha aí, ó, o técnico, ele olha para o histórico de preços. Então, se eu olho para o histórico de preços, eu posso dizer que eu estou olhando para trás. Olha aí, ó. Se eu olho para trás, no histórico de preços, análise técnica para trás, técnico, beleza? Habilidade aqui na internet, mas eu creio que esteja tudo ok. Mas me falem aí se porventura não estiverem me ouvindo bem, tá bom? Então, aqui, pessoal, quando a gente vai para análise técnica, portanto, né,
Nas alternativas, só tenho a alternativa A, portanto, tá? Então, só uns instrumentos gráficos aí vão me auxiliar na análise técnica, tá bem? Vamos lá para questão 9. O investidor comprou um lote de ação de uma empresa no dia 1/10/2019 e vendeu esse logo no mesmo pregão, né? Vendeu ali no mesmo dia, olha aí, não quis falar dia, né? No mesmo pregão para dificultar você, tá bom? Mas o mesmo pregão é o mesmo dia de negociação. Sabendo que o valor da ação, eita, outra palavra difícil. Pessoal, alienação nada mais do que a venda. Tá? A grosso modo, é a venda, compra e que o investidor obteve ganho de capital sobre imposto de renda, que deverá ser um lote de ações, tudo é investimento, tudo 15 por questão. A resposta está na pergunta. B, deverá ser pago pelo investidor uma alíquota de 20%. C, será recolhido na fonte uma alíquota de 15%. Ou D, será recolhido na fonte uma alíquota de 20%. Pessoal, na fonte a gente já sabe que são percentuais bem menores em renda variável, né? No caso aqui, operações normais na fonte, 0,00%. E se fosse um day trade, seria 1% sobre o lucro. Então, na fonte não é. Isso é líquido certo, né? E aí poderia ficar a dúvida dos 15% ou 20%. Mas eu preciso ver uma coisa. Ó. Ele comprou no dia 1/10 e vendeu esse lote no mesmo pregão. Então, ele fez o quê? Um day trade. Day trade, 20%. É a alíquota, portanto, o nosso gabarito, tá? Questão para levar para casa, questão para correr para o abraço, para não ter problema algum. Portanto, alternativa de B de bravo, tá bom? B de bravo. A questão 10, vamos lá. A operação em que a instituição financeira ou o consórcio de instituições se comprometem a subscrever a emissão total de um determinado lote de ações a um preço previamente pactuado com a emissora, com a empresa, né, no caso, encarregando-se por uma conta e risco, né, por sua conta e risco, de colocá-lo no mercado junto aos investidores, olha aí, subscrever a emissão total, olha só, que parece com a emissão total, opa, é algo que vai ser captado em sua totalidade, há, portanto, uma garantia firme, aqui também tranquilo, né, a gente falou lá da garantia, né, das garantias, vamos voltar aqui, ó, olha aí, ó, a garantia firme de colocação é o total, né? Olha aí, ó. A melhores esforços, ele não se compromete, né? E na residual, ele se compromete com o que sobrar e até o limite dessa sobra, tá? Então, aqui na questão underwriting com garantia firme é o nosso gabarito. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Pronto. Questão 11. Vamos lá. A análise fundamentalista. Olha aí, a gente já falou da análise técnica, agora vocês vão conseguir aí matar a pau a alternativa na questão 11. Vamos lá. 1. Utiliza suporte e resistência. 2. Calcula um valor para cada ação baseada no desempenho econômico-financeiro da empresa. E 3. Desconta fluxos de caixas projetados para orientar a compra e venda de ações. E aí, qual que está correta dentre essas afirmações aí? O que vocês acham? 15 segundos aí para vocês me para vocês me trazerem aqui no chat quem está. Olha aí, alternativa B, bravo, né? Portanto, a 2 e a 3 estão corretas. Utiliza suporte e resistência. Olha, são dados estatísticos. Aí a gente seria, né, portanto, detentor da análise técnica aqui na questão esse ponto
aqui, tá bem? Vamos falar sobre... Deixa eu passar aqui para minha tela. Oxi, não passou não ainda. Pronto, 12. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com o abuso de poder. São modalidades de exercício abusivo de poder. Olha aí. Participar da assembleia de acionistas, aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores por favorecimento pessoal ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber precedente, ou ainda que justifique fundada suspeita de irregularidade. E três, ao fazer uma oferta de subscrição no mercado, comprar essas ações com a realização de bens, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. E aí, né, quando que ele vai estar abusando ali do poder, né? Quais das três alternativas, né? Aqui, pessoal, questão bem, né, voltada ali a questão bem, aqui a gente pode, né, seguir para uma ideia de mercado mesmo, tá? Então aqui o acionista ele tem, né, total direito a participar das assembleias, né? Agora ele utilizar ali, né, de questões irregulares, né, fazer aprovar isso, né, em assembleia ou até mesmo, né, dos bens ali, né, da própria empresa, ele adquirir, né, e que faça sentido para a empresa. Imagina só, né, comprou um carro aqui, né, importado para a empresa, assim, é uma indústria de laticínio, né, vai entregar leite como, né, numa Porsche. Então, aqui são questões mais de mercado que você vai conseguir com facilidade ali perceber, tá? A questão 13, vamos lá. Para se enquadrarem no segmento de governança corporativa, as empresas precisam adotar procedimentos de melhor governança e, com isso, trazer mais transparência para os acionistas. Os segmentos são nível 1, nível 2 e novo mercado. O segmento oferece direito ao acionista tanto preferencial quanto ordinário. Olha aí um detalhe, ó. O segmento oferece direito ao acionista tanto preferencial quanto ordinário, de vender as suas ações em caso de alienação de controle, de venda do controle da empresa, pelo mesmo preço que foi vendido ao controlador. Lembra? Essa venda de controle, eu tenho o price tag, lembra lá, né? A etiqueta de preço, ela se estende, ela se alonga. Eita, tag along que seja o mesmo, né? Então ele coloca aqui, ó, pelo mesmo preço. Então, quando a gente fala aqui de mesmo preço na alienação de controle, é aquela etiquetinha de preço lá que eu comentei, né? Onde a gente tem, portanto, o tag along. E sendo o mesmo preço, é um tag along de 100%. Opa, é o novo mercado, né? Eita, calma aí, ó. Será que é novo mercado? Olha o que ele disse aqui, ó, tanto preferencial quanto ordinário. Então, se tem PN na jogada também, significa que não é o novo mercado, mas sim um mercado nível 2, tá certo? Mercado nível 2, portanto, o nosso gabarito aí nessa questão, tá bem? Ah, a Jéssica até comentou aqui, eita, acho que é... Perfeito. Vamos lá para a questão 13, ou na verdade é 14, né? O índice de sustentabilidade empresarial. Pessoal, tem caído bastante questões, né? A respeito tanto de índice de sustentabilidade quanto a ESG e também questões ali, né, focadas em governança, tá? Então, uma atenção especial ali para esses itens. Aqui no caso, o índice de sustentabilidade empresarial é baseado em A, em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. B, por empresas que representam 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado à vista na B3. C, no desempenho sustentável da companhia em gerar fluxos de caixas positivos para o pagamento de dividendos. Ou D, no desempenho médio das cotações dos ativos das empresas listadas no B3, nos três níveis de governança corporativa. Então vamos lá, A, B, C ou D. Para quem está aqui comigo, quem mais?
Respondi aqui. Aqui, pessoal, nosso... Acabei voltando, né? O nosso gabarito aqui é aquela mais completinha, né? Olha aí, ó. Alternativa A, né? A eficiência econômica, o equilíbrio ambiental, são coisas que não estão ali muito no controle da empresa, mas ela busca da melhor forma, né? No melhor do seu entendimento, no melhor do que está ao seu alcance, tá? Abranger, tá bom? Então, ali vai o equilíbrio ambiental, né, a justiça social, no meio que ela está inserida e tudo mais, e governança corporativa, né, que a gente tem ali os níveis que visam, né, trazer esse entendimento, tá? Então, aqui, nosso gabarito alternativa A de alfa. Questão 15, pessoal, aqui do meio para o fim. Vamos lá. Para uma empresa realizar a capitalização das reservas de lucro, ela precisa a. Realizar bonificação de novas ações. B. Distribuir juros sobre capital próprio. C. Realizar um IPO. E D. Realizar um follow-on. Aqui, pessoal, olha aí, a Rosana já mandou aqui a resposta. A Jéssica mandou aqui a resposta. E a Rosana também, né? Já questão brava. Agora eu me perdi aqui, é bravo, né? Ficou por último, é bravo? Então tá certo. Ah, a Rosana também. Então aqui, olha, para uma empresa realizar a capitalização das reservas de lucro. Então vamos lá, né? Vamos entender aqui. Quando a empresa está lá o capital social dela, né? E ela obteve ali, né, lucro em determinado período e ela deseja trazer de volta, olha aí, né? Ela realizar a capitalização das reservas de lucro. Ela quer trazer esse recurso aqui, né? Que são reservas de lucro ao capital social da empresa. Uma empresa de capital aberto, ela detém ali as ações, né? Já tá dividido o capital social dela em ações, né? Então ela já tem essas ações do mercado. E aí o que ela pode fazer ao mercado, né? Para incorporar, para trazer ali essas reservas de lucro. Ela vai ampliar uma fatia, né? Então vai ser uma fatia a mais aqui que ela vai inserir ao capital social. Se já está em quantidade de ações esse capital social, o que vai acontecer com os acionistas, né? Exatamente, eles vão precisar, né? Ela vai precisar, portanto, realizar o que a gente chama de bonificação em novas ações, tá? Professor, mas eu lembro aí de juros sobre capital próprio, né? O juros sobre capital próprio é esse valor aqui, ele está lá rendendo, certo? Ele está lá rendendo jurinhos, né? Quando ela faz a distribuição desses juros, né, dessas reservas, aí sim entra como JCP, e aí em cima desse juro é cobrado 15% de imposto e pronto. Ele pode distribuir, portanto, juros sobre capital próprio. Quando gera lucro, e a empresa, né, ou seja, antes mesmo dessas reservas de lucro, gerou lá lucro no exercício, ele pega ali e já distribui em forma de dividendos pelo menos 25% desses lucros, opa, também já é outro que a gente chama de provento. Então, anotem aí, os proventos são juros sobre capital próprio, que vocês disseram, dividendos, então juros sobre capital próprio, gerou renda, está lá o dinheiro parado, está gerando juros, aqueles juros de volta como distribuição. Tá? JCP, o juros sobre capital próprio. Dividendos, pelo menos 25% do lucro líquido no período e, portanto, é lucro líquido, então é 25% não de IR aqui, tá, pessoal? Aqui é 15% de IR que é cobrado sobre o juros sobre capital próprio. Aqui, 25% é o que é distribuído em dividendos, mas aqui a gente já sabe que é isento, né, para o investidor. E existe também duas outras possibilidades que são em quantidade de ativos, tá? Então, se aqui é em dinheiro, eu tenho duas outras possibilidades que é em quantidade. Uma delas é o nosso gabarito, são, portanto, né, um meio ali bonificar
o acionista em quantidade de ações, referente a esse aumento que houve no capital social de acordo com esses lucros que foram capitalizados, tá certo? Então, por exemplo, ele tinha ali 1.000 ações, certo? Agora vai aumentar o capital social ao passo que dessas 1.000 ações vai ficar em 1.100 ações. Ou seja, houve um acréscimo aqui de 10%. Eu, como acionista minoritário, eu tinha 100 ações. Agora eu recebo mais 10% da minha posição em quantidade de ações, tá certo? Em quantidade de ações. 10 novas ações. No final das contas, depois dessa capitalização das reservas, eu fui bonificado em 10 papéis e eu tenho, portanto, 110 papéis dessa empresa. E existe uma outra possibilidade. Quando a empresa ela precisa aumentar o capital social dela, captando mais dinheiro, né? De que forma? Emitindo novas ações para captar mais dinheiro. Então, quando esse dinheiro entra no capital social, ele sempre vai criar novas ações. Se for oriundo de reservas de lucro, vai ser bonificação. Se for de capitalização mesmo de dinheiro, eu fui lá e emiti, eu preciso de dinheiro, eu fui no banco, fui ali no banco de investimento, contratei, fiz a oferta pública e tudo mais, emiti novas ações, emiti novas ações, coloquei dinheiro para dentro, aumentei a quantidade, em que proporção? Pode ser no exemplo aqui de 10% também, houve um aumento do capital social, houve um aumento da quantidade de ações. Portanto, existe um outro provento que gera quantidade, chamado de subscrição. Portanto, se a empresa tinha ali um tamanho de 1.000 papéis, 1.000 ações a mercado, e eu sou um acionista minoritário que tenho apenas 100, e ela aumentou o capital social dela em mais 100, ou seja, houve um acréscimo de 10%, se isso foi captação de mercado através de novas ações, eu recebo uma quantidade de 10, porque eu aumento na mesma proporção, aqui no mesmo percentual, tá vendo? Eu recebo, portanto, 10 quantidades de papel em subscrição, ou se esse aumento aqui de capital social foi oriundo de uma capitalização de reservas que a empresa tinha, né, reservas de lucro, isso aumenta também a minha participação em quantidade e eu recebo, portanto, 10 papéis em bonificação. Ficou entendido? Então, capitalização de reservas ocorre, portanto, uma bonificação em novas ações. Legal? Olha aí. Questão 16, né? Já partindo para o fim aqui, eu vou conseguir chegar até, creio que mais 3 questões aqui, a gente consiga chegar até a 20 aqui no dia de hoje. O Brazilian Depositary Receipt, né, o BDR, ele representa um lote de ações, né? Do quê? Né? Vamos lá para A. Mas antes de olhar as alternativas, vamos pensar no seguinte. O professor desenha meio mal, tá? Não vai achando aqui que o professor entende de finanças e sabe desenhar. Não, ele mal entende de finanças. Então, ó, eu tenho, portanto, aqui, né, uma América, onde eu tenho aqui Brasil aqui no meio, né, e eu tenho aqui, vamos colocar aqui Estados Unidos, tá meio estranho aqui, não deixar um pouquinho maior aqui, pronto. Deixar aqui Estados Unidos, né, Nova York e tal. Eu tenho, portanto, né, olha, já me responderam já. De companhia domiciliar, vamos entender aqui da melhor forma. A Jéssica, isso, a Jéssica mandou aqui. Rosana, daqui a pouco pode mandar pelo chat aqui o que você acha também, enquanto eu vou explicando. Aqui, pessoal, ocorre o seguinte, tá? Eu busco colocar, para a gente, né, ser um mapa mental aí para vocês, colocar o N antes de BDR e ADR. Mas N do que, professor? De negociadas. Negociadas. Por quê? Quando for BDR e ADR, vocês vão entender que são negociadas onde? No Brasil, se for BDR, e negociadas onde? Na América, se for ADR. E se for na Europa, professor? Né?
fazer a ilha aqui do Reino Unido e tal, né? Fazer aqui a Europa e tal. Eu não sou desenhista, tá, pessoal? Só vou fazer aqui a Europa, pronto. E se for Europa? É Global Depositary Receipts. É um G aqui, tá, pessoal? G. Pronto. Portanto, negociadas globalmente, tá certo? Então, sempre coloco o N na frente. NADR, negociada na América, empresas não americanas. N na frente, BDR, negociadas no Brasil, empresas não brasileiras. E, obviamente, né, negociadas no mundo, no global aí, né, o GDR, negociadas no mundo, empresas não condizentes com aquele país que está sendo negociado, tá? Então, no exemplo aqui prático, tá? Eu tenho BDRs da Apple. Opa, professor. Os dois L's são depois do P, professor. Eu tenho BDRs da Facebook, que agora é Meta, né? Eu tenho BDRs da Google, que é a Alphabet, né? E assim por diante. E eu tenho ADRs de Petrobras, ADRs de Banco do Brasil. ADRs são negociadas na América, mas são exatamente ADR negociadas na América, empresas que não são de lá, são empresas brasileiras, tá certo? Assim como BDRs são negociadas no Brasil, o quê? Recibos de empresas de fora. E para que eu tenha esses recibos negociados aqui, eu tenho que ter um banco custodiante lá no outro país de origem. Por exemplo, eu tenho aqui, portanto, quem emite BDR, né, é um recibo, o Rzinho aqui é de recibo, tá certo? Portanto, aqui no Brasil, eu tenho que ter um banco emissor dessa, né, dessa BDR. Ele vai emitir esse recibo. Só que esse recibo, ele está lastreado onde? Ele está lastreado numa ação da empresa, da Apple, da Meta, enfim, só que eles estão lá custodiados em outro país. Então, eu preciso, lá no outro país, eu tenho um banco custodiante, custodiante dessas ações, tá certo? Então, portanto, eu tenho na nossa alternativa aí, né? Olha aí, BDR representa um lote de ações de empresas não brasileiras, porque esse BDR é negociado no Brasil, então são empresas de fora. Então, qual que é o nosso gabarito? Nosso gabarito, portanto, a alternativa A, né? De companhia aberta ou assemelhada, com sede no exterior, ou seja, que não é brasileira, mas tem o seu recibo negociado aqui no Brasil, tá bem? Então, essa questãozinha aí sempre pega a gente, né, de BDR, ADR, coloca o N na frente, e aí a questão, né, vai ficar mais tranquila, tá bom? Vamos lá para 17. O mercado secundário de títulos, né? Olha aí, mercado secundário de títulos, qual que é a principal função dele, tá? Alternativa A, proporciona liquidez aos papéis negociados no mercado primário. Alternativa B, encaminha os papéis para o mercado primário. C, é onde o título é negociado pela primeira vez. E D, é onde as empresas emitentes obtêm recursos para novos investimentos. E aí vocês já responderam aqui, né? Alternativa, poxa, professor, já matou, né? Aí matamos, né? Essa questão. Portanto, ficou mais tranquila, né? Temos aí a alternativa A, né? A alternativa A. Por quê? Porque o principal foco aqui do mercado secundário é dar liquidez aos títulos. Olha a Rosana aí, né? A câmera aberta, a gente não tem medo de sono, né? Nem de pantufas. Podem ficar tranquilas aí em relação à câmera. A gente sente que tem alguém do outro lado, pelo menos. Não fica só de olho na tela. Obrigado. Então, aqui, proporciona liquidez, tá? Aos títulos. Vamos para a alternativa para a questão 18, tá? A gente arredonda aí a questão até chegando ao nosso horário aqui, depois a gente resolve em conjunto, né, no grupo, tá bom? Uma oferta pública de um valor mobiliário em que o banco coordenador assume o compromisso contratual com a companhia de subscrever até a totalidade,
da emissão a um preço, condições previamente pactuados, encarregando-se por sua conta e risco de distribuí-lo no mercado, é conhecido como. Aqui a gente comentou bastante ao longo, né, do dia. A Rosana dá até risada. Alternativa D, a Jéssica mandou aqui. Alternativa D, é isso mesmo, pessoal. Então, alternativa D, a gente percebeu ali na garantia firme, aquela colocação da totalidade. Tudo isso é previamente acordado com a empresa, tá? Então, quando a empresa, eu quero captar dinheiro emitindo ações, né? O que eu vou fazer? Primeiro, a empresa está lá, a EMPRE 3, né? Ela vai captar dinheiro. De que forma? Ela pode ir no banco, né, e pegar um empréstimo, ela pode emitir dívida, ela emite uma debenture, um CRA, um CRI, ou ela pode emitir ações, tá? Quando ela busca emitir ações, ela contrata o Investment Bank, e aí nesse contrato ele pode ser da seguinte forma, vai ser um contrato de colocação firme, ele é mais caro, vai ser um contrato residual, ou seja, o que sobrar você compra, tudo bem, porque eu preciso desse dinheiro total, vai ser não tão caro, 2 dinheirinhos. Vamos colocar aqui um dinheirinho residual e pronto, acho que voltou agora, voltou. Eu caí aqui, mas voltei. Para a gente concluir. Em se tratando, olha aí a Jéssica, muito boa noite. Em se tratando dos contratos, né? Então, a oferta firme, né? Vamos colocar aqui 3 dinheiros, né? A oferta residual, 2 dinheiros, e a oferta de melhores esforços, 1 dinheiro apenas. Por quê? Na colocação firme, olha aqui, ó, encarregando-se por sua conta e risco a distribuí-la no mercado em sua totalidade, tá certo? Então, a empresa tem certeza que aquele lote de ações ali vai ser colocado todo no mercado e ela vai conseguir captar todo aquele dinheiro, tá? Tem caído muitas questões assim, né, focado no tipo de colocação, por isso que a gente se empenhou em trazer para vocês, tá bom? E aqui, por último, fazer aqui a questão 19. Questão 19 aqui, ela tem conta, eu prefiro deixar para uma próxima oportunidade. Então aqui, pessoal, eu vou conseguir passar aqui pelas 18 primeiras questões, né? São 30. O que eu vou pedir? Façam, né? Depois eu mando o gabarito para vocês, né? Depois do nosso bate-papo aqui, eu vou mandar a apresentação com o gabarito das 30 questões, tá bom? E aí, à medida que vocês forem resolvendo, fiquem à vontade, né, para que eu consiga trazer ali, né, elucidar questões, dúvidas e também mapas que possam facilitar aí o entendimento e levar essa questão para casa, tá bem? Então a gente encerra aqui o dia de hoje, mas fico à disposição aí nas mensagens para que a gente possa trazer aí a CPA 20 ao colo de vocês, o nomezinho de vocês na certificação, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Rosana, Jéssica, pela participação. Sabrina chegou aqui no finalzinho. Muito obrigado pela atenção de vocês e pela disposição, tá bom? Contem conosco. Forte abraço aí, uma ótima noite para vocês. Pronto, aqui eu vou ficar só a minha face aqui. Boa noite. E para você que assistiu gravado, não deixe de passar pelas aulas, né, online, pelas aulas que ficam à disposição aí de vocês na plataforma do Mundo Financeiro, e contem também com os grupos para que a gente consiga trazer, elucidar questões, tá bom? E trazer o máximo do nosso entendimento e ferramental para que vocês possam conquistar a certificação. Forte abraço, uma ótima noite, fiquem na paz e até mais.